Boa tarde. Vamos agora ver a demonstração dessa equação aqui, ax ao quadrado mais bx mais c, também conhecida como equação de segundo grau. E vamos ver que a fórmula para resolver é essa aqui, ó, x igual a menos b, mais ou menos b quadrado menos 4ac sobre 2a, tá? Então, pegando essa equação, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, colocando aqui, ó, o a em evidência, teremos a que multiplica x quadrado mais bx sobre a mais c sobre a, porque resolvendo isso aqui volta a termos essa expressão. Muito bem. Neste caso, o a é considerado diferente de zero. Isso é considerado diferente de zero, o que está entre colchetes aqui tem que ser igual a zero, certo? Aí aqui nós temos um rascunho para a gente entender o procedimento a seguir. Nós temos que a mais b ao quadrado é o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Aplicamos nisso aqui, ó, x mais b sobre 2a ao quadrado, aplicando essa regra anterior, chegamos que x mais b sobre 2a ao quadrado é x quadrado mais b x vezes 2 sobre 2a. Por quê? Porque é duas vezes o primeiro vezes o segundo. Eu só mudei a ordem aqui para a gente entender. Mais o segundo ao quadrado. B sobre 2a ao quadrado vai ficar b quadrado sobre 4 ao quadrado. Se a gente observar, o que está aqui, ó, e o que está aqui são exatamente as mesmas coisas, tá? Então, fixemos nessa expressão aqui, ó, x quadrado b sobre ax mais c sobre a. Olhando aqui, ó, que é aquela mesma expressão, tá? O que que fizemos, ó? Se a gente olhar lá no quadro anterior, a gente vê que aparece esse termo aqui, ó, para completar o trinômio. Trinômio que forma o quadrado perfeito x mais b sobre 2a. Então, acrescentamos aqui, ó, aquele termo b quadrado sobre 4a ao quadrado e retiramos ao mesmo tempo, ou seja, acrescentamos zero nisso aqui, ó, nessa parte que está entre chaves. Então, essa expressão aqui e essa são exatamente as mesmas, tá ok? Só que esses três primeiros termos aqui a gente viu no quadro anterior, que forma x mais b sobre 2a ao quadrado. Copiando aqui o menos b quadrado sobre 4a ao quadrado e o c sobre a, tudo isso igual a zero. Extraindo a raiz quadrada passando esse termo aqui, ó, que está negativo, para o outro lado positivo, esse está positivo, negativo, e extraindo a raiz quadrada dos dois lados, existe uma fórmula que diz que a raiz quadrada de x ao quadrado é o módulo de x, que é isso aqui. E a raiz quadrada disso, só repetir aqui, ó, trouxe para cá, beleza? Muito bem. Se o módulo de x é a, então x é igual a mais ou menos a. Por isso ficou que x mais b sobre 2a é igual a mais ou menos essa expressão aqui, que é essa aqui, ó. A mesma, beleza? Muito bem. Continuando. Nós temos isso aqui, só copiamos, tá ok? Daqui para cá, ó, foi feito só o seguinte, tirando MMC de 4 ao quadrado e a, é 4 ao quadrado, aí 4 ao quadrado dividido por 4 ao quadrado vai dar 1 vezes b quadrado, 4 ao quadrado dividido por a vai dar 4a, 4a vezes c, 4ac, tá ok? Aqui, tá? Só para ajeitar, para ficar da forma que a gente conhece. Quando extrair a raiz quadrada do numerador, vai dar isso aqui, mais ou menos b quadrado. E a raiz quadrada de 4 ao quadrado é duas vezes a raiz quadrada de a ao quadrado. Só que a raiz quadrada de a ao quadrado é o módulo de a. O módulo de a vai ser a ou menos a. Independente disso, se ele for a, se eu pegar o mais ou menos e dividir por a, vai continuar mais ou menos. E se for menos, quando for positivo, vai ficar negativo. Quando for negativo, vai ficar positivo. Independente, vai ficar essa expressão aqui, ó. Tá? Mais ou menos
b quadrado menos 4ac sobre 2a. Esse termo aqui que estava positivo passou para o segundo membro negativo. Aí agora a gente só considera, como é 2a, o denominador comum, colocamos aqui, tá? E repetimos o que estava no numerador. Então ficou que x é igual a menos b mais ou menos b quadrado sobre 4ac sobre 2a, que isso é a fórmula da equação do segundo grau, que alguns chamam de fórmula de Bhaskara.